Boa noite, meus amados, graça e paz, que Deus os preserve com a sua poderosa mão, cada um de vocês em perfeita paz, saúde e alegria. É um prazer poder estar compartilhando com os meus irmãos nesta noite, neste domingo, esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta semana. E até, para falar a verdade, eu preferiria estar na igreja e compartilhar com vocês pessoalmente. Mas, de uns 4, 5 dias para cá, tenho me sentido um pouquinho diferente, e alguns sintomas como um leve resfriado, mas de uns 3 dias para cá perdi totalmente o paladar, o olfato, né? Não sinto cheiro nenhum, não sinto gosto absolutamente nenhum. Então marcamos uma consulta médica para fazermos esta avaliação. Aí vamos aguardar o exame para termos a certeza do que se passa. Mas estamos nas mãos de Deus, estamos confiantes que Deus sempre está no controle das nossas vidas, né? Eu quero compartilhar um texto com os meus irmãos, um texto super conhecido, muito conhecido, né? Que é o texto que se encontra no Salmo, de número 125, versículo 1, que diz que os que confiam no Senhor, né, aqueles que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Inabalável. E eu gostaria de introduzir a minha fala dizendo que a vida cristã, ela pressupõe um aprendizado, de tal maneira que hoje nós podemos ser meninos na fé, mas mais à frente pessoas maduras na fé. Não me refiro propriamente a um tamanho da fé, ou ao tamanho da fé, mas propriamente a sua qualidade, a qualidade de fé, ou seja, no que eu devo e no que eu posso crer, né? Não tanto com relação à intensidade, mas à qualidade desta fé, que precisa ser aperfeiçoada com o tempo, com o passar, né? E como confiança, que é o tema a respeito do qual nós estaremos conversando com os irmãos, e como confiança está diretamente ligado à fé, eu creio que a mesma coisa eu posso falar com relação à confiança, né? Buscarmos ser aperfeiçoados em nossa confiança no Senhor. E esse aperfeiçoamento, esse progresso na confiança deve pressupor uma pergunta, como no caso da fé: no que eu devo confiar e no que eu posso confiar? E claro, alguém dirá: bom, pastor, confiar só em Deus. Irmãos, me perdoe, eu acho que isso é desnecessário eu falar, né? Que a nossa fé e a nossa confiança estejam postas em Deus. Isso aí é o princípio, né? Mas quando falo no que posso confiar e no que devo confiar, para esclarecer melhor esse meu ponto de vista com relação à confiança, eu faço a seguinte pergunta: eu posso confiar, por exemplo, que Deus vai satisfazer as concupiscências da minha velha natureza? Alguém diz: evidentemente que não, o senhor não pode confiar nisso. Então, eu não posso confiar em todas as coisas que as pessoas me dizem, ou até que no princípio eu creia que possa confiar, né? Eu não devo confiar nessa colocação que fiz sobre a questão de Deus, de confiar que Deus vá satisfazer, né, as concupiscências da minha velha natureza, porque isso aí
essa confiança ela faria oposição frontal ao caráter de Deus, à santidade de Deus, né? E mais, essa confiança ela contraria frontalmente a palavra de Deus, né? Portanto, cabe perfeitamente a pergunta, no que eu posso e no que eu devo crer, né? E eu vou fazer algumas colocações para que você entenda mais, para que você venha realmente refletir sobre se realmente não há muitas vezes na nossa vida equívocos com relação ao que eu posso confiar, né? Primeira colocação que eu faço, eu poderia fazer muitas, eu vou fazer basicamente 3 colocações com relação à confiança. A primeira que eu faço é o seguinte: o fato de eu confiar em Deus não me dá garantia de que eu não vá sofrer. Ou seja, se a minha confiança me diz que eu não vou sofrer, jamais, então essa confiança ela está muito imatura, né? E cá para nós, irmãos, quando a gente se converte no início da nossa fé, né, a gente confia em tanta coisa que Deus vai fazer, justamente porque a gente não conhece ainda o suficiente, né? O fato de eu confiar em Deus, claro, evidentemente não me garante que eu não vá sofrer. Não existe ou não existiu pessoa na face da terra, por mais achegado que fosse a Deus, que não tivesse sofrido, né? Quando nos lembramos do apóstolo Paulo, quando ele descreve lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 23, ele afirmando que o Espírito Santo lhe confirmava, ele dizia que de cidade em cidade, né, o que lhe esperava, ou o que lhe esperavam, eram cadeias e tribulações, era sofrimento. Jesus Cristo, ele nos adverte, justamente para que a gente não se desiluda, né, justamente por confiar da maneira errada. Jesus disse: olha, vocês no mundo, vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações. Isso está escrito lá, você sabe, no Evangelho de João, capítulo 16 e 33. Jesus nos adverte, através da sua palavra, que a igreja, né, iria experimentar sofrimento, sim. Então, se a minha confiança me diz, ou se alguém me diz, pode confiar no Senhor que você não vai passar isso, ou você não vai passar aquilo, né, essa confiança ela está no mínimo equivocada. Mesmo porque, meu irmão, minha irmã, o sofrimento faz parte, palavras minhas, da metodologia de Deus para nos aperfeiçoar, né? Da metodologia de Deus para nos aperfeiçoar, né? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, ele fala sobre os efeitos, as consequências e o benefício, né, promovido pelas tribulações, pelas aflições na vida do apóstolo Paulo. Mas isso não é uma palavra exclusiva para ele. Isso é uma regra no reino de Deus, onde as lutas, as tribulações, as angústias, isso nos lapidam, o Deus nos lapida através dessas coisas, nos aperfeiçoa. Isso para nós é necessário e Deus faz uso, né, muitas vezes do sofrimento para nos moldar, para nos tornar mais humanos, mais sensíveis, mais humildes, né? Então, o fato de eu confiar em Deus jamais me garantirá essa condição de isenção de sofrimento. Mas, por outro lado, o fato de eu confiar em Deus me garante certamente que Ele estará comigo nesse sofrimento sempre. Se eu não tenho a garantia de que não vai sofrer, por outro lado, eu tenho a garantia de que no sofrimento Ele estará comigo. Sempre estará comigo.
A Bíblia diz em Isaías 43, Deus falando ao seu povo: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Eu me lembro de José, né, que foi vendido, que foi colocado na condição de escravo e depois aprisionado injustamente. E justamente no momento quando a Bíblia está falando que ele foi levado para ser preso, que ele tinha sido traído, que ele foi feita aquela injustiça com ele, a Bíblia diz: mas Deus estava com José. Muito embora fosse um sofrimento que ninguém gostaria de passar, mesmo assim nós percebemos que Deus estava com José. O apóstolo Paulo diz que o nosso Deus é Ele que nos consola, Ele é o Deus de toda a consolação, é Ele que nos consola em toda a tribulação. 1 Coríntios 1, versículo 4. E justamente Deus, Ele está junto de nós no sofrimento, Ele está conosco para nos consolar, para nos fortalecer com a sua graça. Então, seguramente, em primeiro lugar, eu posso confiar no seu amor e na sua fidelidade. Nisso eu posso confiar. Não estou sozinho, Ele não me abandona, Ele não me deixa, Ele não me desampara, ao contrário, Ele me sustenta, com a sua graça Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me faz levantar a cabeça, Ele me faz olhar para frente, Ele me faz prosseguir. Uma outra situação é que o fato de eu confiar em Deus não me garante que eu terei tudo o que o meu coração deseja, e que todos os meus planos se cumprirão. Se a minha confiança em Deus me diz que tudo o que eu desejar, sem exceção, Ele me dará, então essa confiança novamente está torta, está equivocada, totalmente equivocada. Se ela me diz que tudo o que eu planejar acontecerá, também não está certo. E simples. É muito simples. Nem tudo o que eu desejo, irmãos, é verdadeiramente bom e verdadeiramente necessário. Nem tudo o que eu desejo, nem tudo o que eu planejo está no centro da vontade de Deus. João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 14, diz que Ele nos ouve nas nossas orações, nos atende segundo a sua vontade. Então existe um critério para que nós venhamos receber coisas de Deus ou ser atendido nos nossos pedidos referente àquilo que o nosso coração deseja, se isso estiver, evidentemente, de acordo no centro da sua vontade. A promessa de Deus é que as nossas necessidades reais, essas serão supridas. Nisso nós podemos confiar. A promessa de Deus é que aquilo que realmente eu necessito, isso será suprido. Eu não quero dizer, irmãos, absolutamente, que se o meu coração desejar algo que não seja tão necessário, mas que seja desejo do meu coração, que não seja pecado, que não prejudique ninguém, que Deus até não possa me dar. Mas eu não tenho uma garantia, eu não posso dizer, eu confio em Deus e Ele vai me dar. A garantia eu não tenho. A garantia que eu tenho é que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Jesus Cristo, Ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. E Ele estava falando sobre roupa, sobre comida, Ele está falando sobre necessidades. Essas vos serão acrescentadas. Então Deus não deixa de suprir as nossas necessidades, as nossas reais necessidades. Paulo diz aos Filipenses que Deus suprirá ou supre cada uma das necessidades da igreja. Ele está falando para uma igreja pobre, não sei se você sabe. A igreja de Filipenses era uma igreja profundamente pobre. E uma igreja que, muito embora sendo pobre, investiu no ministério do apóstolo Paulo e ajudou em muito
a necessidade dos crentes de Jerusalém no levantamento das ofertas. Ali em Filipenses 4:19, portanto, o apóstolo Paulo diz que ele, Deus, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, as nossas necessidades, nós podemos, as nossas reais necessidades, nós podemos confiar em Deus. E uma outra coisa também, que nem todo plano, nem só todo desejo, mas nem todo plano que nós traçamos está no centro da vontade de Deus. Tiago nos alerta. Vamos viver, vamos viajar, vamos fazer aquilo, vamos fazer negócio quando chegar lá. Paulo adverte sobre a falibilidade, da falibilidade dos projetos humanos, especialmente se eles não estiverem de acordo com a vontade de Deus. Então ele diz, antes deveria dizer, se vivermos e se for a vontade de Deus, então faremos isso, viajamos lá, faremos isso, faremos negócio. Então, a nossa confiança não pode nos dizer que tudo o que nós planejarmos, nós alcançaremos. Mas, por outro lado, o fato de eu confiar no Senhor me garante, sim, que todo o desejo dele e o plano e propósito dele para comigo, esse se cumprirá. Isso eu posso confiar. Eu não posso confiar que os meus desejos serão todos satisfeitos, e os meus planos serão todos cumpridos. Agora, de uma certeza eu posso ter. Isso eu posso confiar. Que tudo aquilo que ele planejou para mim e todo o seu desejo para a minha vida, isso se cumprirá, porque nenhum dos planos de Deus, para a minha vida podem ser frustrados. Nenhum deles pode ser frustrado. Operando Deus a nosso favor ou para nós, quem impedirá? Como alguém poderá frustrar os planos de Deus se Ele é todo poderoso? Eu tenho uma fé, eu creio que Ele, o nosso Deus, Ele é o autor da nossa biografia, mesmo antes de existirmos. Antes de existirmos, Deus já tinha escrito a nossa biografia. Ele nos escolheu, nos elegeu em Cristo, diz a Bíblia em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, para que nós nos tornemos, ou Ele nos torne, santos, irrepreensíveis para a adoção de filhos. Então, Deus, Ele planejou tudo para mim e certamente tudo acontecerá segundo o seu propósito, o seu plano. Portanto, eu posso confiar no seu poder e na sua soberania. As escolhas de Deus, elas sucedem, elas se concretizam devido à sua soberania. O Senhor é soberano. E aquilo que Ele decide fazer, não há quem possa se levantar contra. Aquilo que Ele planejar, assim acontecerá. Uma outra questão é o fato de eu confiar em Deus não me garante que eu jamais vá pecar como nunca desejaria. É claro, Deus nos santifica através do seu Espírito, Deus inclina o nosso coração para as coisas boas, a nossa vida, A nossa tendência é fazer o que é bom, o que é justo, mas nós não temos a garantia de que a gente não venha pecar de uma forma como a gente jamais gostaria. Isso pode acontecer. Davi era um homem cheio do Espírito de Deus e pecou de uma forma tão triste, tão grave, tão profunda. Mas era homem e estava sujeito a erros. E nós, muito embora sejamos uma nova criatura, muito embora tenhamos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós e confiamos que Deus está nos conduzindo neste caminho, nós não podemos ter a certeza
de que a gente possa vir a pecar gravemente. Quantos homens de Deus do nosso tempo que ainda se encontram em nossa lembrança recente, do passado recente, que caíram de uma forma que promoveu inclusive escândalo, mas se recompuseram, Deus os perdoou, Deus os trouxe de volta, até lideranças, líderes, pastores, pessoas mundialmente conhecidas, né? Erraram, caíram. Então, a minha confiança em Deus não me garante que eu não vá pecar. Mas o fato de eu confiar em Deus me garante que não somente Deus me levará ao arrependimento, então isso deve nos trazer alegria, né? O Espírito de Deus habita em mim, e esse Espírito Santo que veio ao mundo para encher a igreja, para capacitar a igreja, esse Espírito, ele convence do pecado. Ele convence do pecado, ele nos convence do pecado. Então, através do Espírito Santo, Deus nos leva ao arrependimento justamente porque nos convence do pecado. E essa confiança e essa certeza nós podemos ter. Se confiamos no Senhor, essa garantia nós temos, que se nós cairmos, Deus nos leva ao arrependimento, como também, não somente isso, mas como também o fato de que Ele, diante do nosso arrependimento, Ele perdoará todo o pecado e toda iniquidade. Porque por todos os nossos pecados, Ele, o Senhor, na cruz morreu. Então eu posso confiar no seu perdão. Eu posso confiar no seu perdão. É nesse sentido que a nossa confiança em Deus deve amadurecer. É nesse sentido que a nossa confiança em Deus, ela deve ser aperfeiçoada, né? E isso, evidentemente, acontece, irmãos, na medida que nós vamos conhecendo mais do caráter de Deus. Mais do caráter de Deus, né? Quando nós mais conhecemos Deus, quanto nós mais conhecemos o seu amor, quanto mais conhecemos a sua graça, quanto mais conhecemos a sua justiça, quanto mais conhecemos o seu poder, quanto mais conhecemos a sua misericórdia, e mais, quanto mais conhecemos a sua palavra, né? Na mesma medida, entendo nós, a nossa confiança começa a ser ajustada, começa a ser aperfeiçoada. A confiança em Deus aperfeiçoada, a confiança em Deus amadurecida, ela nos faz assumir a firmeza do Monte de Sião. Por isso eu apresento esse texto. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião que não se abala, né? Então, essa confiança aperfeiçoada, não uma confiança menina, prematura, né? Não totalmente formada, mas no seu início, né? Essa confiança, ela nos faz assumir essa firmeza, né, do Monte de Sião que não se abala. Por quê? Como diria o apóstolo Paulo, nós agora sabemos em quem nós temos crido, porque o conhecemos, ou estamos conhecendo cada vez mais, então automaticamente a nossa confiança, ela também se aperfeiçoa, independentemente do que possa acontecer. Essa confiança nos faz permanecer firmes, mesmo que soframos, mesmo que os nossos desejos, os nossos planos não se cumpram, mesmo que nós venhamos a pecar, mesmo que nós venhamos a cair, né? A confiança em Deus aperfeiçoada nos diz que Ele sabe o que faz e o que Ele permite em nossas vidas. Ele sabe o que Ele está fazendo e o que Ele está permitindo. A confiança
em Deus nos faz descansar nele em meio às provas. A confiança em Deus aperfeiçoada nos faz a Ele nos entregar totalmente, sabedores de que Ele tem cuidado de nós. Como é importante a gente saber os limites da nossa confiança, né? Deus é fiel e precisamos conhecer o caráter de Deus, conhecer a pessoa de Deus. Especialmente nós precisamos conhecer aquilo que Ele nos promete, aquilo que Ele nos diz que por nós Ele faz. Naquilo que Ele fala, naquilo que Ele empenha a sua palavra, nisto nós podemos confiar. E nisto nós podemos descansar. Jamais nos esquecendo de que Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele sabe o que é o melhor para nós. E quando nós temos essa consciência e quando nós adotamos para nós ou depositamos esta confiança nele, então nós descansaremos, nós confiaremos, não importa o que suceda, o que aconteça. Esta palavra Deus me deu alguns dias atrás, né? E hoje, no domingo, correndo o risco que todos correm, mais do que nunca essa palavra, ela tem sentido, faz sentido para mim e para todos nós, né? A situação pode parecer a olhos humanos insegura, né? Quantas dúvidas, quantos questionamentos, quanto que ainda a ciência tem que aprender, vacina a ser desenvolvida, remédio que não existe, a cura não existe para este vírus, mas nós confiamos num Deus poderoso, nós sabemos em quem nós temos crido. Que Deus te abençoe, amado irmão, que Deus te abençoe, minha querida irmã, você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.